Queridos irmãos, saúde na paz do Senhor Jesus Cristo. Coloquemos em pé nesta noite para louvarmos, iniciarmos nosso culto, e também você que vai nos acompanhar nesta plataforma digital, seja bem-vindo, reúna a sua família, vamos juntos celebrar o nome do Senhor nosso Deus. Quem tem um pedido de oração, a causa, apresentar diante do Senhor, levante suas mãos aos céus. Grande e soberano Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, quando retornamos, meu Deus, esta casa de oração, este lugar, meu Pai, esta porta aberta aqui neste bairro. Deus eterno, venha ao encontro dos teus filhos presentes neste santuário, e aqueles que estão a caminho também possam chegar em paz, em segurança, tão somente os que nos acompanham em sua casa. Deus poderoso, alcança os pedidos de oração, que com suas mãos levantadas tem uma causa, meu Pai, que traz ao teu altar alguém que nesta noite necessita de um milagre, meu Pai, que a paz que excede todo entendimento o Senhor possa alcançar cada vida e cada coração. Assim nós oramos, meu Pai, agradecidos no nome de Jesus, amém. Se adorando a Deus, vamos celebrar com os hinos da nossa harpa cristã 571, um pecador remido. Que promessa
oportunidade, mais uma vez, como é outro público, tem uma atividade que vai acontecer, logo em seguida a orquestra com a oportunidade. A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para este sábado agora, 4h30 da tarde, de 4h30 às 7h, nós teremos um evento tradicional aqui para os jovens, a conferência que nós temos anualmente. E esse ano a gente vai tratar sobre o que os tempos de crise revelam do coração. Então, no primeiro momento nós teremos uma pregação e aí, ao final a gente vai terminar fazendo uma mesa redonda com perguntas e respostas, buscando debater e respostas bíblicas para temas difíceis como o cristão e a crise, os tempos difíceis e o que a crise tem para nos revelar e como ela pode nos aproximar de Deus. A inscrição é R$5, você pode se inscrever comigo ou enviar mensagem no meu celular que está ali na tela e você pode me procurar ao final do culto, amém? E é aberto para quem quiser, qualquer idade.
Louvado seja Deus. Nós temos aqui um irmão nos visitando, é o Caleb. Onde está o Caleb? Faça um sinal com a mão. E vamos dizer a ele, acompanhado aqui com a orquestra: seja bem-vindo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Volte sempre, eternamente. Temos aqui pedido de culto e ação de graças, o irmão Richard e Sueli, pelos 19 anos de casamento de Clige e Irinete. Também o irmão Clige, pelos 19 anos, e foi desde matrimônio, Clige aqui da Grupo de Homens, né? Alguns pedidos foram feitos no primeiro culto, que eu recebo agora aí o caloroso amor dessa igreja. Vamos ver. A esposa dele está aí. Está aí a irmã Marilete, cadê? Marilete? Ah, está ali. Vamos dizer a ele, parabéns. Parabéns. Deus abençoe os irmãos. Nós temos aqui um pedido de oração, vamos fazer isso no final do culto. A irmã Rubenita pede pela irmã Helena. E nós queremos, então, deixar aqui um aviso aos copistas da Bíblia que não puderem estar na nossa escola bíblica dominical, e nós só temos 3 livros à disposição de voluntários, que é a 1ª Crônica, a 2ª Crônicas e Jeremias. Eu quero aqui agradecer a todos que se voluntariaram para esta missão. Para quem não sabe, a Assembleia de Deus está com um projeto mais avançado que o nosso, é escrever a Bíblia em 1 minuto na festa da igreja, nos 110 anos. São 31 mil pessoas que serão convidadas, serão convocadas para ir voluntários. Daqui a uns dias será colocado aí esse grande projeto, nosso pastor Samuel, para a festa da igreja. Nós vamos ouvir mais uma vez aqui o grupo de homens, e depois vamos ao nosso ofertório. Logo depois do grupo de homens, o Diácono Darguinho fazendo o momento ofertório.
Glória a Jesus. Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes que estamos na casa do Senhor, a casa do Pai, a fartura de alegria. Gratificante servir a esse Deus, irmão. E muitas coisas temos contemplado, mas temos a certeza que o Senhor está conosco. Vamos servir ao nosso Deus com nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. O livro de Malaquias, capítulo 13, versículo 10 em diante, que diz dessa maneira: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinhe a maior abastança, e por causa de vós repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Somos gratos, né? Vamos fazer o melhor para o Senhor, com nossos dízimos, as nossas ofertas. Aqueles que vão ofertar, pode colocar na sua mão e vamos orar que o Senhor vai entrar com a providência na vida de cada um dos irmãos, né? Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, aleluia. Que teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Glória a Deus. Ah, Senhor, que tem provido tanta coisa. Eu creio, Senhor, que tu está neste lugar. A tua presença é real aqui, Senhor. Senhor, abençoando a tua igreja, o teu povo. Ah, Senhor, a venda daquele. Ah, Senhor, o trabalho, a porta. E aquele que precisa de uma porta que tu possa abrir, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquemos em pé, queridos irmãos, vamos receber o nosso pastor para ouvirmos a palavra do Senhor, nosso Deus. Querido Deus e Pai,
Colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do Teu servo e nossas vidas e aqueles que nos assistem também através desta plataforma, que sejam grandemente abençoados no nome de Jesus. Senhor Jesus, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de chamar a irmã Neuza aqui à frente e o seu Antônio. Podem ficar à frente e falar. Então, este casal, para quem não sabe, a irmã Neuza é a mãe da Jéssica e o seu Antônio é o pai da Jéssica, né? Então, a partir de hoje, eles estão sendo apresentados, eles vão ser membros do Templo da Bênção, né? Pastor Zé, a gente não pode abraçar, né? Mas receba. E a irmã Francisca, receba a irmã Neuza, viu? Então se sintam apresentados nesta noite. Vocês estão na casa de Deus, se sintam à vontade nesta noite, tá bom? Deus os abençoe, viu, irmã Neuza, irmão Antônio, Deus os abençoe, tá? Poder retornar ao seu lugar, tá? Muito obrigado. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5. Quero ler com você o texto nesta noite bem conhecido. Vamos fazer uma leitura responsiva, que eu gosto bastante quando a igreja vê junto, né? Forma aquele grande coral. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que lhe o afastasse um pouco da praia, sentando-se, ensinava o barco às multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e romperam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Vocês, E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, abençoa os nossos corações nesta noite. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Senhor, destrói, Senhor, qualquer armadilha satânica por perto da Tua igreja, por perto do Teu povo, Senhor. Ó Senhor, e coloca anjos, Senhor, com espadas desembainhadas nesta noite, Senhor amado. Ó Deus, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, nos guarda neste lugar, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te pedimos. Amém. Podeis assentar.
pesca maravilhosa, amados. Essa pesca foi muito interessante, né? E esse texto ele nos mostra diversos aspectos nesta noite e eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor nesta noite. E quando você observa e vai estudar sobre o tamanho desse barco, ele tinha 8 metros de comprimento, aproximadamente 2,5 metros de largura, e a capacidade dele na tripulação de 5 até 6 homens, uma capacidade de aproximadamente de 1 tonelada ele podia carregar, né? E nós observamos diversos aspectos nesse texto, que, por exemplo, Jesus fez diversas convocações desta companhia de 12 apóstolos, ou de 12 discípulos. E é muito interessante, Jesus faz 2 convocações em outros evangelhos, só que os discípulos, eles não haviam deixado tudo para seguir o Mestre Jesus Cristo. E é interessante isso. E aí Jesus Cristo, ele chega naquela praia ali, estão aqueles homens, como diz o texto, né? Eles tinham acabado de voltar da pescaria e eles estavam lavando as redes, né? Talvez você pergunte assim, por que lavando as redes, se no outro dia eles iam voltar para a pescaria, né? Eu não sei se você já teve alguma experiência de tirar a rede do mar. Alguém já teve essa experiência, né? E muitas das vezes não vem peixe nenhum, queridos. É muito trabalho que dá. Mas então o que vem na rede? Vem muito lixo, viu? Vem muito lixo na rede, que fica preso ali na rede. E essas redes, elas precisam ser batidas, essas redes, elas precisam ser lavadas, elas precisam ser colocadas no sol, né? Serem tratadas, para que eles voltem novamente à pescaria. Para que eles voltem novamente à pescaria. Mas é interessante, quando Jesus chega lá, nesta praia, tem uma multidão que está seguindo a Jesus, né? E a multidão começa a apertar Jesus de um lado, começa a apertar Jesus de outro, né? Geralmente a área de praia é uma área grande, né? É uma área descoberta, mas é uma área que é praticamente impossível, né? Um tocar no outro, devido a ser grande. Mas quando Jesus caminhava, ele arrastava multidões, porque todos queriam ficar próximo de Jesus Cristo. Todos queriam ficar próximo de Jesus Cristo. E aí Jesus chega, né? E pede que o barco de Pedro seja emprestado para ele por alguns minutos. Para quê? Se deslocar o barco da praia. Jesus fica ali em cima daquele barco, né? A palavra de Deus diz que ele até sentou e começava a ensinar a multidão em cima daquele barco ali, né? Talvez o barco balançasse um pouquinho e Jesus dissesse, não, é melhor ensinar sentado aqui para evitar de ficar tonto aqui com essa maresia, né? Jesus ensinava dali e começava a falar, e começava a pregar o seu evangelho, né? E eu penso que naquele dia houve um culto, né? Um culto matinal, um culto pela manhã, né? Ministrado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E eu acredito que quando Pedro ali, os companheiros dele estavam lavando aquelas redes, né? Algo chamava muita atenção naquele momento ali, era justamente na hora que Jesus Cristo estava pregando a sua palavra, na hora que ele estava lançando aquela semente, né?
talvez os olhos grelados daquelas pessoas voltados para o Senhor Jesus, talvez eles não queriam perder nenhuma palavra que Jesus estava falando ali, naquele momento. Mas o interessante, muitas das vezes, né, você sai para tentar alguma coisa e nem sempre você consegue trazer alguma coisa para casa, né? Você já ocorreu isso com você? Já ocorreu? Às vezes aquela noite é só fracasso, queridos. Aquela noite ali é só fracasso, aquele dia é só fracasso, é aquele dia que deu tudo errado para você. Mas interessante que aqueles homens voltam, né? E Jesus pede o barco deles emprestado ali, naquele momento. Observe a palavra do Senhor aqui. Solta lá o versículo para mim, por favor. Esse versículo aí. De sorte que a fé, ela vem o quê? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E aí Jesus foi gerando fé ali naquelas pessoas que estavam ali próximo, né? Principalmente no coração de Pedro e nos demais amigos dele, que também iam se tornar discípulos do Mestre Jesus. Discípulo do Mestre Jesus. E aqui, no capítulo 5, se você puder colocar aí, no capítulo 5, no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. No versículo, o próximo versículo, versículo 6, isto fazendo, ou melhor, versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Veja só, aqui uma palavra de um carpinteiro quanto uma palavra de um pescador. E aí Jesus, olha, vocês precisam lançar as redes. E aí Pedro questiona Jesus Cristo: mestre, nós passamos a noite inteira e não pescamos nada nós apanhamos. Essa noite foi só fracasso. Essa noite nós perdemos tempo, nós perdemos uma noite inteira de sono. Não foi isso que ele falou para Jesus Cristo? Não está tudo aí na Bíblia, mas é mais ou menos isso que o Pedrão falou para Jesus Cristo ali. E o que Jesus fala para ele? O que Jesus fala para ele? Nesse próximo versículo que nós lemos. Mas ele diz mestre. Mestre significa autoridade. Mestre significa que Jesus tinha muita sabedoria. Não era uma pessoa qualquer, mas era um homem muito sábio. E ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas o que ele fala aí? Mas sobre a tua palavra lançarei rede. Sobre a tua palavra lançarei rede, ou as redes. É interessante, queridos, que quando você estuda em outros textos da palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Por exemplo, o centurião chega com Jesus e fala para Jesus: olha, Jesus, não precisa que tu vá lá na minha casa não, né? Manda somente uma palavra, que quando eu chegar lá na minha casa, o meu criado vai estar sarado, né? O meu criado vai estar curado, porque ele tomou posse daquela palavra que Jesus ia falar para ele. Possivelmente aquele homem acompanhava Jesus Cristo, possivelmente aquele homem escutava as palavras de Jesus Cristo, e possivelmente aquelas palavras de Jesus Cristo ia gerando fé naquele homem. Jairo também, quando procura Jesus Cristo, ele se prostra aos pés de Jesus Cristo.
Ele se prostra ali. E ele diz: olha, Jesus, a minha filha está quase morta lá na minha casa. Eu gostaria que tu fosse comigo lá. Porque quando tu chegares lá, a minha filha vai reviver. A minha filha, aquela enfermidade não vai ser para a morte, mas vai ser para a vida. E o que acontece com aquele homem, né? Ele cola aos pés de Jesus, não deixa Jesus por nada. E no percurso ali, ocorre que a filha dele morre, né? E aí chegaram os homens lá da casa de Jairo e disseram: olha, não adianta tu perturbar mais o mestre, porque a tua filha já está morta. A gente já até conseguiu umas carpideiras para começar a estourar lá. E aí o que Jesus fala quando ele olha para Jairo? De Jairo: não temas, né? Crê somente. E partiu lá para casa de Jairo. Porque Jairo tomou posse da palavra do Senhor Jesus Cristo. Jairo tomou posse da palavra do Senhor Jesus Cristo. O próximo versículo, aqui, Lucas 5. Isto fazendo apanhar grande quantidade de quê? E rompiam-se as redes. E rompiam-se as redes. Observe que você precisa ter, para você ser discípulo de Jesus, você precisa ter coragem. Para você ser discípulo de Jesus, você precisa ser persistente. Para você ser discípulo de Jesus, você precisa ser uma pessoa obediente. Você não pode desistir fácil. Você não pode desistir fácil. Se Pedro desistisse fácil, ele não ia voltar ao mar. Se Pedro desistisse fácil, ele não ia lançar as redes novamente. E a Bíblia diz que eles escolheram uma quantidade muito grande de peixe, ao ponto que a rede começou a se romper de tanto peixe que estava ali. Eu acredito, queridos, que quando Jesus disse: olha, Pedro, pode lançar, né? Faze-te ao largo, né? Vai para o fundo, leva as tuas redes e lança, né? Eu acredito que Jesus já tinha separado aquele cardume de peixe. Quem crê nisso, queridos? Porque Jesus é o dono de todas as coisas, queridos. Jesus uma vez chegou para Pedro e Pedro disse: olha, Jesus, chegou um imposto aí para nós pagarmos, o que a gente faz? A gente paga ou sonega? Jesus disse: olha, pega um anzol, vai pescar, Pedro. E o primeiro peixe que você pescar lá, tem 2 moedas, né? Paga o meu imposto e paga o teu imposto. Porque Jesus, querido, quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, Ele já fez. Viu, Alto? Olha, vai fazer isso, Jesus já fez. Quando você chega naquele lugar, Jesus já está naquele lugar. Uma certa vez os discípulos chegaram, né? Aí Jesus disse assim: olha, vocês têm alguma coisa para comer? Pescamos nada, nós não temos nada para comer, né? E Jesus já estava assando peixe lá, olha. Me pergunta como é que ele conseguiu aquele peixe. E quando eles chegaram lá, já chegaram pela fumacinha do peixe, assando. E a Bíblia diz que tinha peixe e pão ali na brasa, né? Eu nem vou falar mais nada, senão vocês vão já pensar no açaí, né? Se fosse aqui em Belém, tinha açaí também, queridos. Não tinha açaí? Tinha ou não? Tinha peixe, pão, açaí. E de quebra, farinha de Bragança. Oh, aleluia. Próximo versículo, capítulo 5. Então, versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem o quê? Ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Fala para o teu vizinho aí, quando o teu barco estiver cheio, lotado, né? Eu quero estar perto de você, para você me abençoar também. Queridos, que vai ser tanta bênção, né?
que eles tiveram que chamar os outros colegas. Olha, a bênção não é só minha, mas a bênção é para vocês também. Mas para isso, diga assim, para isso, nós precisamos ter um bom relacionamento. Entendeu? Eu preciso ter um bom relacionamento com ela. O Elton precisa ter um bom relacionamento comigo. Porque a hora que eu for abençoado, eu vou chamar o Elton para ser abençoado comigo. A hora que ele for abençoado, ele vai lembrar, olha, eu estou lembrando do pastor, né? Para ele ser abençoado junto comigo, queridos. Da nossa bênção, muitas das vezes ela passa pelo nosso bom relacionamento. Você lembra daquela mulher que chegou com o profeta lá, olha, chegaram os cobradores aí, a gente não tem nada. O que ele disse? Olha, sai com toda a tua vizinhança, né? Empresta as vasilhas, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, começa a orar lá com os teus filhos. E pega esse pouquinho de azeite e começa a encher as vasilhas lá. O que acontece? O milagre começa a acontecer. O milagre começa a acontecer a portas fechadas, querido. Foi tanto azeite, que aquela mulher não sabia nem o que fazer com tanto azeite, que ela chegou com o profeta e disse, olha, tem tanto azeite. Ele disse para ela, vende e vive do resto. E vive do resto. Então esses homens aí chamaram os outros para serem abençoados juntamente com eles. Solta o próximo versículo. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou o quê? Observe nesse versículo aí, queridos, que Jesus, imagina, Pedro não está chamando mais Jesus de mestre, mas ele está chamando de Senhor. No grego, Kyrios, né, significa dono de tudo. Tu não és mais o meu mestre, mas tu és o meu Senhor. Querido, se Deus é dono de tudo, Ele pode dar acesso para mim, pode dar acesso para você, sim ou não? Tem um jargão aí que geralmente eles escrevem atrás do caminhão, diz assim, eu não sou o dono do mundo, né? Mas eu sou o filho do dono. Interessante esse jargão, né? Não está na Bíblia isso não, vai procurar. Nós somos filhos de Deus, irmãos. E ele disse, olha Jesus, te afasta de mim, Senhor. Te ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E o apóstolo João, né? No capítulo 1, se não me falha a memória, no versículo 14, ele diz, o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ora, o Pedro não sabia, pastor Zinaldo, mas ele estava diante do verbo ali, ele estava diante do Filho de Deus, ele estava diante da glória de Deus. Por isso que foi tanta unção, irmão Salles, foi tanta glória, que ele disse, olha Jesus, eu sou um homem pecador, afasta-te de mim, eu não consigo ficar perto de ti. Mas lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz, olha, não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, né? Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, queridos, mas a graça do Senhor nos alcançou, o Evangelho do Senhor nos alcançou, e dia após dia o Evangelho de Cristo está nos transformando. Até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, né? Eu sei que vai demorar um pouquinho, né? Que a peleja é grande, a gente dá muito trabalho para o Espírito Santo, mesmo. Mas Ele está polindo a gente. Ele está polindo a gente. Ele está tirando as arestas da gente. Ele está quebrando muitas das vezes o vaso e está fazendo um novo vaso. Um novo vaso. O novo vaso, mas não um vaso de
desonra, não, querido. É um vaso de honra. É aquele vaso tão bonito que você coloca no centro de uma mesa, né? No meio da sala, porque aquele vaso ele precisa ser visto por todos. E o Espírito Santo está dando aquele brilho em cada um de nós. E às vezes esse brilho dói, às vezes essa aresta dói quando ele tira, mas ele está dando aquele polimento, queridos, em nós. Ele está dando aquele polimento em nós. Solta o outro versículo, o próximo versículo. Pois à vista da pesca, versículo 9, versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Porque não foi uma pesca qualquer, queridos, mas foi uma pesca maravilhosa, foi uma pesca milagrosa. Sabe aquele dia que você sai e acha que não vai bater nada na tua rede? Sabe aquele dia que você sai e você diz assim: ah, eu não estou crendo muito neste dia, mas é esse dia que Jesus quer te abençoar. É esse dia que Jesus quer te abençoar. O próximo versículo: pois à vista, 10, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Não temas, não temas. Jesus Cristo está falando para nós nesta noite: não temas, não temas. Se Jesus te mandar voltar de novo, você precisa voltar. Não questiona com ele não. Seria, mas por que eu vou voltar? Por que eu devo voltar? E às vezes aquele lugar que a gente precisa voltar não é um lugar desejado, mas é um lugar indesejado. E você precisa ir, porque Jesus precisa te abençoar lá naquele lugar. Sabe por quê? Porque Jesus quer transformar o teu insucesso em sucesso para o mundo. Jesus quer transformar a tribulação em bênçãos para nós. Jesus quer transformar essa pandemia em bênçãos para as nossas vidas. A luta é grande, né? Cada dia, nós estamos lutando, né? Mas graças a Deus, nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Só o último versículo lá para mim. O que eles fizeram? Levando os barcos para a terra. Hein? Fiquem em pé nesta noite. Eles não pegaram bastante peixes? Sim ou não? Hein? Sim. Eles pegaram bastante peixe. Mas a Bíblia diz: eles não quiseram nem saber, pastorzinho, o lucro. Eles não estavam nem preocupados com o lucro que eles iam ter ali. Era muito peixe, queridos, era muito peixe. Mas a Bíblia diz que eles largaram tudo. Eles largaram tudo para seguir a Jesus. Sabe por que eles largaram tudo para seguir a Jesus? Porque eles sabiam que perto de Jesus não ia faltar nada, irmão Francisco. Eles sabiam que perto de Jesus eles estavam perto do Senhor. Não ia faltar nada. Não entenda nesse texto aí que ele está falando, olha, que você tem que largar a sua família, que você tem que largar o seu emprego. Não é nada disso, queridos. Não é nada disso.
Mas esse texto aí está dizendo que eles passaram, a partir dali, irmão Salles, priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... E o quê? E o quê? O que as demais? São todas as coisas nos serão acrescentadas na nossa vida. Cante esse louvor conosco. Estamos reunidos na sua presença. porventura você está afastado do caminho do Senhor, esse é o momento de você se reconciliar com Ele. Não saia daqui sem tomar esta decisão, tá bom? Nós queremos agradecer as pessoas que estão aí do outro lado, nas suas casas, né?
nós estamos em live também aqui. Deus continue abençoando a sua vida ricamente, que você possa receber essa bênção lá no seu lar, onde você estiver agora, tá? Curva a sua fronte neste momento, querido e eterno Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos deste diversos ensinamentos nesta noite, Pai. Ó Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ser abençoados por Ti. Nos faz ser obedientes, Senhor, à Tua palavra. Nos faz ser persistentes, Senhor. Que nos faz ser perseverantes, Senhor amado. Deus, abençoa a Tua igreja como um todo, Pai. Ó Senhor amado, conserta nossas redes, Senhor, para que a gente possa ser ganhadores de almas, Senhor. Ó Deus, que nós possamos priorizar, Senhor, o Teu reino aqui na face da terra, Pai. Abençoa o Teu povo que irá retornar para os seus lares. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança, Senhor. E nos dá uma semana de bênção, Senhor, uma semana de vitória, Pai querido. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizeste, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e já Te agradecemos. Não só agora, mas para todos sempre. Erga suas mãos para o alto. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do glorioso Espírito Santo de Deus seja com todos. E você pode dizer amém? Amém. Em Cristo somos mais que vencedores. Tempo da bênção. 24 anos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Vá para casa debaixo da unção do Senhor.